do próximo desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por meio do 5º Constitucional, já começou. Mais de 20 candidatos concorrem ao cargo. Pela primeira vez, a formação da lista sextupla, são termos difíceis, viu, minha gente? Mas a gente vai explicar tudo nessa entrevista. Da OAB, tem cota para mulheres, pretos e pardos em Pernambuco. Estamos recebendo aqui os advogados Paulo Arthur Monteiro e a Ana Paula Azevedo, que estão concorrendo. Muito bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Cidade. Esse momento aqui vai ser para a gente traduzir o juridiquês, como a gente gosta de dizer, mas, acima de tudo, falar sobre a importância do papel do desembargador e, principalmente, né, dessa proposta de cotas para mulheres, pretos e pardos no Estado. Vamos começar pelas mulheres, pode ser? Com certeza. Bom dia, doutora Ana Paula. Bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui podendo conversar sobre um tema tão relevante que não me interessa apenas à advocacia, ao judiciário, mas a toda a sociedade, considerando o relevo da função desempenhada por alguém que chegue ao Tribunal de Justiça como desembargadora e desembargador. Bom dia, doutor Paulo Arthur. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia, produção. Bom dia, ouvintes e os que nos acompanham no YouTube e no Flixicidade. É um prazer estar aqui mais uma vez, dessa vez, esclarecendo os aspectos do que seria o 5º Constitucional, né? É uma perspectiva de oxigenação dos tribunais. Então, o 5º da formação dos tribunais, ele é composto por membros que são oriundos do Ministério Público e da advocacia. E esse ano há a eleição direta, que é uma das questões da OAB Pernambuco, é a eleição direta daqueles candidatos e candidatas que irão compor aí a lista sextupla. E mais ainda interessante é que, com a lista sextupla, esse ano há paridade de gênero, ou seja, uma lista que será composta obrigatoriamente por 3 homens e 3 mulheres, e a perspectiva também de garantir a participação racial, ou seja, há cotas para negros pardos e negros pretos. Mas aí eu passo a palavra para a doutora Ana Paula, que com maestria vai poder esclarecer essa importância aí das cotas. Primeiro, Mário, se você me permite, para a gente dar continuidade a essa entrevista, vamos falar sobre o papel do desembargador. Quem é essa figura e de que forma ela impacta a sociedade? Perfeito, excelente pergunta e reflexão, né, considerando o contexto. A figura do desembargador, da desembargadora, ele é responsável por julgar em grau de revisão e também em algumas situações de competência originária, e aí, fazendo o exercício aqui da tradução do juridiquês, já vou pedir ajuda a Paula nesse contexto, por julgar as ações que são levadas ao judiciário propriamente. Então, são pessoas com notório saber, com reputação ilibada, que têm a responsabilidade, o compromisso de julgarem casos, né, que são submetidos à sua avaliação e podem julgar de forma individual e podem julgar de forma colegiada, depender da composição. O nosso Tribunal de Justiça hoje, ele tem uma composição de, atualmente, né, são 52 desembargadores. 52 vagas especificamente, hoje necessariamente ocupadas por 51 desembargadores, 2 desembargadoras especificamente, 49 desembargadores e tem vagas abertas ainda. Uma é essa disputa do 5º e outra foi aumento das vagas do Tribunal de Justiça. Nós vamos ter mais 6 novas vagas que vão ser ocupadas por membros vindos do Ministério Público, uma vaga do 5º do Ministério Público e também o restante da vaga para a magistratura de carreira. Seria a chamada segunda instância, no caso. Isso. Né? Tem aquele recurso, tem uma decisão em primeiro grau, que é a decisão local, aí tem a segunda instância, aí entra o desembargador ou desembargadora. Exatamente, para fazer essa apreciação em segunda instância, como instância revisora propriamente. Aquelas liminares também passam pelo desembargador? Sim. Há algumas liminares que, sendo deferidas ou não deferidas pelo juiz de primeiro grau, elas em instância revisora, os desembargadores eles não tão somente podem deferir nas hipóteses de não deferimento inicial, como eles podem cassar as liminares que assim eles entendam que foram deferidas em desacordo com o conteúdo do processo.
Eu acho que mais ou menos esse cenário, né? Se a gente pudesse simplificar, é como se as ações, regra geral, tem exceções, mas assim, regra geral, elas são ajuizadas na primeira instância, por exemplo, comarca de Caruaru, Sim. comarca de Arco Verde, comarca de Recife, etc. E dependendo das decisões que forem proferidas pelos juízes e juízos de primeira instância, os juízos genericamente, pode-se recorrer. E quando se recorre justamente ao Tribunal de Justiça, né? Quando a gente fala sobre justiça, né, tem muita gente que defende o repertório, né, do profissional na hora de analisar e de julgar. Então, por isso que a gente, quando fala em representatividade, né, essa palavra nunca teve tão em alta, para que a justiça possa ter vários olhares, né, vários contextos, várias pessoas que tiveram diferentes formações, inclusive familiares, ideológicas e tudo mais. Então, quando a gente fala sobre mulheres e pretos em cargos como esse, é uma diferença imensa, porque a gente precisa ter, como todos os setores da sociedade, representados. Isso talvez deixe o processo mais legal, mais limpo. Justiça, a gente fala legalidade, claro. Mas vocês entendem a forma que eu tô falando? Sim. Veja, a nossa sociedade é uma sociedade plural. Mas ao longo da nossa construção social, você não foi normalizada ainda a figura de pessoas negras ocupando espaços de poder. Então, a perspectiva das cotas, e aí com política reparatória, isso não é uma coisa a nível de Brasil, isso é uma política a nível mundial. Então, cada país, a depender da sua população, ele tem a sua perspectiva reparatória. E no Brasil há essa perspectiva reparatória através das cotas raciais, que são transitórias, elas não são permanentes, mas que elas garantem, nesse momento, estabelecer a democratização no acesso. E veja, não está aqui a se discutir pessoas pretas que não teriam essencialmente currículo, que estariam a concorrer ou tentar ocupar esse espaço unicamente por uma condição étnica. Não. Nós estamos aqui diante de uma mestra e doutoranda. Então, como existe também outros candidatos nessa mesma perspectiva. Então, se trata de democratizar, facilitando o acesso e tornando legítima essa participação, porque é um processo eleitoral, e todo processo eleitoral, ainda num processo eleitoral dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, ou qualquer que seja o processo eleitoral, ele é complexo. E ainda não há a normalização desse tipo de candidatura. Então, a importância da cota, me corrija, doutora Ana Paula, é nesse sentido. Estamos em 2024, 2024, né? E é um tema tão sensível ainda para tantas pessoas, né? Por isso que a gente precisa dialogar a partir dessa perspectiva de naturalização dessas ocupações. Quando pensamos a própria composição do Tribunal de Justiça, né, como eu havia mencionado hoje, nós temos uma ocupação homens, né? De 49 desembargadores homens e 2 mulheres. A primeira juíza, né, promovida pelo critério de merecimento para chegar ao tribunal como desembargadora, chegou no ano passado. Então, e o Ministério Público também já tinha colocado outras desembargadoras pelo 5º Constitucional. Mas esse é o retrato hoje do tribunal, mas como o 5º ele é da advocacia, com acesso ao tribunal, nós precisamos olhar para a própria diversidade, que é a advocacia. Essa vaga, ela é, então, por eleição entre os advogados? Na verdade, ele é um processo diferente, né? É dividido em 3 etapas. Como o Paulo havia antecipado, e vou chamar Paulo, não o doutor Paulo, me permita, com um currículo extremamente vasto. Dentro dessa perspectiva, nós temos 3 etapas e a OAB Pernambuco, Seccional Pernambuco, ela tem um diferencial em relação a muitas outras seccionais no Brasil. Nós temos a eleição direta. Então, cada advogada, e precisa preencher os requisitos, né? Está em situação de adimplência, não está impedido, licenciado, etc., ele tem direito ao voto direto. Ele tem o direito, os advogados e as advogadas têm o direito de montarem a sua lista sêxtupla. Eles vão escolher lá, nós temos pode hoje... votar 6 vezes.
Só não pode votar 6 vezes na mesma pessoa. Sim. Mas pode votar, pessoas. escolher até 6 pessoas daquela lista. Hoje nós temos, acredito, 24 candidaturas, com currículos muito bons, com trajetória, inclusive, o que Paulo falou é muito importante, porque para um advogado ou uma advogada, né, se habilitar como candidato ou candidata para uma vaga de desembargador ou desembargadora, ele tem que preencher uma série de requisitos. Um desses requisitos, por exemplo, é o exercício comprovado de pelo menos 10 anos de advocacia, reputação ilibada, ou seja, é uma série de requisitos que são necessários nessa perspectiva. E a nossa classe de advocacia, quando a gente olha para as salas de aula, nesse contexto, nós temos hoje, no mínimo, uma paridade de gênero. Nós temos, pelo menos, metade das mulheres ocupando a advocacia, pelo menos metade das mulheres ocupando as bancadas das universidades, das faculdades, em todo o estado e também uma realidade no Brasil. Da mesma forma que nós temos também muitas pessoas negras ascendendo, sobretudo por conta de políticas de incentivo estudantil, que a gente sempre dialoga, né? A educação, ela transforma vidas, efetivamente. E aí, a partir dessa perspectiva, nós temos hoje uma advocacia que tem mais de 30% de pessoas negras. Nós temos uma advocacia que tem pelo menos metade dela composta por mulheres advogadas. E nós não tínhamos, historicamente, listas de quinto constitucional que encaminhassem para o Tribunal de Justiça a diversidade que somos, enquanto advogadas, enquanto advogados. Seja a diversidade de gênero, seja a diversidade étnico-racial, seja a diversidade de vivências, né? Por exemplo, nós temos pessoas que são naturais da capital, naturais de outras cidades, que têm atuação, por exemplo, em segmentos específicos, especializados, tem atuação com regulatório, tem atuação com cível, tem atuação em família, ou seja, são vivências plurais, como você bem falou, que oportunizam olhares mais completos, de alguma forma, em relação ao que é a vivência da sociedade. Isso só enriquece o poder decisório, né? A base do Tribunal de Justiça é que essas decisões, elas não são, regra geral, tomadas de forma sozinha, né? Individuais. Existem possibilidades de decisões monocráticas, mas, em tese, a regra é que sejam colegiadas. E a gente oportuniza a riqueza do debate. Essas decisões monocráticas, na minha opinião, são extremamente perigosas. Mas isso é para outro debate. Vejam bem, vocês falaram aí, né, que para concorrer tem que ter todos esses critérios. E para votar, os advogados que estão aptos a votar também, eles têm que estar em dia com a OAB, tem tudo aquilo, como é que funciona? Na realidade, aproveitem e façam a média aí com os eleitores de vocês. Veja, o que acontece? São os advogados. Na realidade, esse ano, a eleição ela vai ser uma eleição diferente. Ela vai ser uma eleição que vai ser a eleição onde os advogados vão escolher quem vai conduzir a classe pelos próximos 3 anos a nível estadual e a nível das subseccionais, ou seja, em Caruaru, em Arco Verde. Eleição da OAB, às vezes, é melhor do que eleição de prefeito. Mais animada. É movimento, né? Movimento, né? É movimento. Vocês são engajados. E você vai ter, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo dessas eleições, para quem vai conduzir a classe, a eleição do quinto constitucional. É no mesmo período? No mesmo dia. No mesmo dia, votou para apresentar a OAB, vota para... Presidência e diretoria da OAB, os que, assim, está no período de inscrição de chapa, então as chapas que vão concorrer, a classe da advocacia, os advogados e advogadas pernambucanos adimplentes e devidamente com o seu cadastro atualizado. É importante que o advogado e advogada pernambucana, ele esteja atualizado na OAB. Então há hoje um link é acessível pelo site da OAB para que haja essa atualização. Por quê? Porque há uma inovação ainda esse ano, a possibilidade de se votar por token. Então já houve essa experiência no CREA, na última eleição do CREA, ela foi uma eleição feita a partir... Eu já acompanhei uma eleição para apresentar o OAB de Caruaru aqui, que terminou uma confusão danada, viu? Porque era uma urna de lona. Foi um rolo e o pessoal não concordava. Jogaram no Rio. Terminou em Brasília essa história. Terminou em Brasília, confusão danada. Eleição de ano, advogado animada, tá vendo só? Não, mas esse ano, veja, já foi... Mas a gente vai fazer debate aqui, viu? Já foi apresentada a empresa, assim como o TRE fez em relação à empresa de tecnologia, a empresa que vai conduzir, a empresa com know-how, foi apresentado para os possíveis candidatos, entendeu? Essa empresa que vai fazer toda a condução do processo eletrônico. É um processo limpo, é um processo transparente e auditável.
E o que eu costumo dizer sempre para o doutor Ana Paula e para os demais candidatos. Veja, a eleição do 5º é uma eleição diferenciada porque ela tem um reflexo direto na sociedade. Então não se trata aqui de projetos pessoais, mas sim de você levar para o Tribunal de Justiça uma perspectiva plural do que é a sociedade em gênero, em raça, em currículo, em histórias de vida, para que possa julgar a vida das pessoas com imparcialidade. Esse é o olhar, esse é o ideal que o cidadão espera da justiça, independentemente de quem venha a ocupar. E o processo eleitoral tem sido e vai permanecer como um processo limpo, com um processo sem distúrbios, entendeu? Um processo onde você tem excelentes candidatos e que cabe à classe dos advogados e advogadas escolher votar em até 6 para a formação da lista sêxtupla, onde essa lista sêxtupla obrigatoriamente serão 3 homens e 3 mulheres, sendo ao menos um homem dos homens, um homem negro pardo, ou no caso das mulheres, 3 mulheres, mais ou menos uma mulher negra parda. Essa lista é encaminhada para a presidência era isso que eu ia perguntar. Vai para onde do depois? Tribunal de Justiça, e aí é uma outra eleição. Aí o Tribunal de Justiça, entre os seus pares, desembargadores e desembargadoras... Nesse momento é uma escolha da OAB. Da OAB. É isso? Exatamente. Essa primeira etapa é uma etapa que a classe escolhe diretamente. Pronto. É uma vaga da classe, digamos aí assim, a lista né? dos 6 vem para mim. Exatamente. Aí vai para Aí eu onde? escolho, Vai para o presidente do tribunal, o presidente do tribunal vai Ele vai convocar fazer uma o quê? sessão Sim. para uma nova eleição, para da lista sêxtupla serem votados os 3 nomes mais votados, que aí vão ser encaminhados a chefe do executivo, a governadora. E quem vota nessa para segunda votação? Os desembargadores. Os 51. Os 51. Aí vejo. Aí já não tem mais a questão de cota. Não, É, não, isso que eu ia não, perguntar. o tribunal é livre. Tribunal Aí é dos livre. 6 sobram 3 3, que vão para Raquel Vai pra resolver Raquel. quem é o. quem vai escolher, quem vai ocupar a vaga de menino. desembargador. Tá vendo só? É processo, moído. é 3 etapas, uma ida A grande. mais concorrida Mas- que Enem. E é importantíssimo por conta justamente do relevo, da função, da importância da atividade. Não é qualquer atividade. Então, isso é muito importante. Paulo falou sobre a questão da eleição, que nós vamos ter de forma, né, completamente atípica. Nós nunca Exato. tivemos uma eleição de 5º ocorrendo no mesmo dia que a eleição das chapas da ordem, seja das subsessionais, seja da própria sessional. Serão 2 links distintos. E aí, por que essa atualização cadastral ela é extremamente importante? É justamente por conta do link que você vai receber, principalmente atualizar, né? E-mail, telefone celular. Existe um prazo super importante, Paulo, que é bom lembrar para a advocacia, que é o prazo previsto no edital. Então, para o advogado exercer o seu direito legítimo de voto, é importantíssimo que regularize sua situação junto à OAB, situação financeira, até o dia 18 de outubro. Hoje é dia 17. Quem não pagou, pague. Pague até dia 18 de outubro, justamente para ter o direito ao voto, né? E o acesso vai estar lá disponível. Nós vamos estar organizados e organizadas, né, por ordem de inscrição. E aí vai ter a foto, vai ter o nome do candidato e o número. E aí o advogado ou advogada quer acessar essa plataforma, inclusive a OAB fez um aumento público para apresentação da plataforma, para tirar dúvidas, etc. Justamente porque é algo novo, né, que nós nunca tivemos a oportunidade de vivenciar. E aí vai ter uma caixinha de seleção, o advogado ou advogada vai lá escolher quem são os seus candidatos e quem são suas candidatas. Lembrando também que é importante que a consolidação da lista ela vai vir necessariamente dessa forma. Certo. Mas os advogados e advogadas têm liberdade de compor, né, a lista sêxtupla como eles e elas efetivamente Pode votar em quiserem. 6 mulheres, Pode votar em pode 6 votar em mulheres, Me 6 diga homens. uma coisa, e tem campanha? Tem campanha, vota em mim, ou tem proposta, ou é apenas o currículo e quem se realmente se predispõe... Uma excelente pergunta. Tem Veja. carreata, tem. Não, veja. Tem bandeira. Houve todo um regramento que foi votado pelo Tem númerozinho Conselho- também, númerozinho é o nome. Tem, Não, veja, tem um número, mas deixa eu só esclarecer. Houve um regramento que foi aprovado pelo pleno da OAB, Da tá? OAB. Então, o pleno, esse regramento, ele é bem rígido em relação a não poder, até por uma questão de abuso econômico, evitar o abuso de poder econômico.
publicidade paga, Sim. monetizada em rede Rede social, social. eventos, showmício, almocício, festicício, o nome que queira dar, entendeu? Isso não é permitido. Logicamente, a campanha, ela se volta a um modelo antigo de campanha, o que a gente vê muito aqui no interior, que é o bate-bate na porta. Então, os advogados, eles vão aos escritórios, eles entram, eles contam suas histórias dos candidatos, eles apresentam brevemente seu currículo, entendeu? Agora, não há impedimento de que nós estejamos aqui dando entrevista, não há impedimento que nós possamos dar entrevista a jornal, entendeu? Impresso, isso não há esse tipo de impedimento. E a conversa aqui foi mais sobre a importância dessa escolha. Pois é, não vai ter bandeira no sinal. Não vai ter bandeira no sinal. Mas não vai são outros marcadores, né? Não vai ter pesquisas. Olha, tem veja, pesquisa. Tem pesquisa, Pesquisa tem pesquisa, mas veja, a pesquisa nesse tipo de eleitor e nessa perspectiva, eu não sei se ela consegue levar a concretude dos fatos. Por quê? Porque Mas a primeiro pesquisa são eleitoral 6 nomes. tá errando A pesquisa demais eleitoral nessa são 6 nomes. Às vezes o advogado que é o tamanho de entrevistado pode fazer. não estar adimplente com a B, então já não vota. Já não- Não Né? escolheu, não deixou a lista dele Não fechadinha, deixou só a tem lista 2 nomes, fechada. 4 ele ainda está Esse quatro estudando. ainda vai estar estudando, entendeu? Então, essa é a perspectiva. Mas mais do que a simples eleição e mais do que os esclarecimentos, a importância do quinto constitucional, dentro da perspectiva da origem dele, é a oxigenação dos tribunais. É levar para os tribunais, que são compostos por juízes de carreira, que chegam lá por merecimento ou por antiguidade, membros também integrantes do aparelho judiciário, que seriam membros da advocacia e membros do Ministério Público. E oxigenar, nesse sentido, é levar essas outras experiências de vida e essas outras experiências profissionais para a corte. De quem sempre viveu o outro lado De do sempre balcão, viveu né? do outro lado do balcão, que sempre Exatamente. viveu outras angústias e agora vai estar numa função super importante e de responsabilidade para a sociedade, que é a função da magistratura. Ganha um processo judiciário, né? Pois é, exatamente, né? Para além da gestão do próprio gabinete, também os posicionamentos administrativos relacionados, né? Isso é bem Olha, significativo. uma vaga dessa, assim, deve gerar uma intensa disputa, né? Porque, afinal de contas, é uma cadeira importantíssima, né? Sim. Que a pessoa vai ocupar. No final do processo, como é que fica a relação de vocês com os concorrentes? Porque deve ser uma eleição duríssima. Todo mundo quer o voto, né? Mas é com muito respeito, na verdade. Tem Eu que acho que ser, né? respeito, ética, inclusive porque são nossos colegas e nossas colegas de trabalho. São muitas delas, muitos amigos nossos, amigas, são as pessoas que nós convivemos, temos processos muitas vezes juntos e juntas. Existe um cuidado muito maior, óbvio, né? Numa corrida de 3 etapas, como se tem, né? Para além do voto, existem outros desafios postos, obviamente, quem tem mais flexibilidade da jornada, menos flexibilidade, enfim. Mas é uma corrida muito, muito respeitosa, né? E que bom tem sido, né? Essa de você ter uma lista com pessoas altamente qualificadas. Eu acho que a advocacia ganha, o judiciário ganha, o Estado e a sociedade pernambucana ganham. Isso é muito importante, né? E você não sai menor do que você entrou. Você aproxima as pessoas, entendeu? Você conhece, por exemplo, a professora Ana Paula Azevedo, que é advogada, atua no setor estratégico, na área civil. Eu vim me aproximar há 1 mês e meio. Então, é uma das gratas surpresas que o processo eleitoral, ele traz. Então, ele aproxima as pessoas que têm essa mesma perspectiva, que têm esse mesmo olhar e têm essa mesma busca em relação ao Poder Judiciário, de colaborar. Não é de romper, é de colaborar. É de ser mais um a colaborar, essa sistemática, para que o cidadão ele se sinta atendido pelo Poder Judiciário. Muito bem. E são 6 votos, né? E são 6 votos. Doutora Ana Paula Azevedo, Paulo Arthur Monteiro, advogados. Só uma pergunta, Renata. A canetada final de Raquel, ela é ainda esse ano?
Veja, isso é um suspense porque a OAB, ela, após o dia 18, a eleição ela vai encaminhar a lista para o Tribunal de Justiça. Aí você depende ainda do Tribunal de Justiça, do presidente, convocar o órgão especial para fazer, logicamente, a eleição da lista tríplice, né? Para em seguida haver o encaminhamento para a governadora do estado, né? Então... Temos um recesso do judiciário, né? Aí realmente não se sabe se esse processo será concluído esse Ainda ano esse ainda ou se ficaria No retorno das atividades para ano que vem. 2025. Muito bem. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Foi uma conversa muito esclarecedora e importante. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade da Rádio Cidade, Mário, Flávio, produção, né? Agradecer ao grupo, né, a JS aí por essa força de trazer informação de boa qualidade e desmistificando o que é complexo para os seus ouvintes. E agora trazendo mais outra personalidade jurídica para também desmistificando o que é complexo para os seus ouvintes. Só tenho a agradecer a gentileza da conversa, da partilha. Agradecer, né, a toda a audiência que tem nos acompanhado e, de fato, trazer um tema de relevo para toda a sociedade. Nesse momento, só a advocacia vota, mas uma ocupação do 5º Constitucional interessa a toda a sociedade. Então, é importante saber, é importante acompanhar. Inclusive, quem não é advogado, quem não é advogada, virar para advogada que conhece. E aí, já ouviu falar sobre o 5º, né? Sabe como é que vai ser o processo eleitoral? Isso é muito importante, né? Informação nunca é demais. E a importância da boa escolha. Obrigada! A gente vai se despedir aqui bem rapidinho, mas antes